Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero começar esse vídeo aqui agradecendo você, nosso fiel seguidor, nosso fiel espectador, que espera ansioso por cada vídeo que eu boto aqui nesse canal e que dá o like, que comenta, que espalha, que divulga o nosso conteúdo e sendo assim esse canal não para de crescer. Então, muito obrigado. Se você quiser começar esse vídeo já dando seu like, eu agradeço. Até porque hoje eu estou trazendo aqui um vídeo, um tema interessante, bem interessante e muito polêmico, que é falar sobre vasodilatadores. Botei aqui no quadro o nome Viagra, inclusive até um erro, né? Porque eu estou botando aqui, eu estou fazendo propaganda aqui, o nome fantasia, mas é que é assim que ficou famoso no mundo o tal remedinho para disfunção erétil. Então eu botei aqui Viagra para a gente falar do sildenafila, né? Ou outras substâncias muito parecidas, a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, né? A sildenafila não é o único medicamento que existe no mercado para melhorar a disfunção erétil, mas cabe aqui a gente falar um pouco primeiro da história, tem uma historinha legal aqui, bacana para a gente entender, né? Um dos acidentes de percurso, vamos chamar assim, que aconteceu durante o desenvolvimento, as pesquisas do Viagra. Eu vou chamar de Viagra, tá? Que fica mais fácil de falar aqui do que ficar falando o termo técnico. E também entender o quanto que essa descoberta trouxe de impacto para a população, né? Por quê? Porque sexo é vida. A gente já ouviu essa expressão tantas vezes, né? Sexo é vida. E a gente vive numa sociedade que cada vez ela cria mais tabus em relação ao sexo, né? O sexo parece que é feio, é vergonhoso fazer sexo. Mas eu fiz uma série aqui, uma playlist de vídeos há um ano atrás, eu acho, que chamou Amor e Sexo. Nem sei quantos vídeos eu fiz, uns 8 talvez, trazendo toda a fisiologia, toda a bioquímica que envolve o amor, a paixão, o sexo em homens, depois em mulheres, explicando as diferenças e trazendo todos os benefícios que o sexo traz para o nosso corpo, para a nossa vida, né? O próprio é um exercício, a atividade sexual é um baita de um exercício, melhora receptores, melhora neurotransmissores, então é importante para um casal fazer sexo, só que, obviamente, por questões associadas à senescência, né, o próprio processo do envelhecimento, existe um momento em que o homem e a mulher começam a perder um pouco do interesse, o homem ele perde também um pouco da capacidade de ereção. Muito disso está sim associado à menopausa, à andropausa, né? Então a mulher que entra na menopausa e consegue fazer terapia de reposição hormonal com os hormôniozinhos bioidênticos, ela consegue manter o interesse, o desejo pelo sexo, a lubrificação vaginal, a capacidade de sentir prazer, de ter orgasmo. Mulher consegue. O homem, quando entra na andropausa, ele também vai ter a queda da testosterona e quando ele faz a reposição da testosterona, muitas vezes ele consegue também manter essa capacidade de potência sexual. Porém, somente a testosterona ela pode não ser o suficiente para manter para o homem conseguir manter a ereção durante toda uma relação sexual, tá? Na verdade, falar sobre sildenafila, sobre Viagra, seria um vídeo de horas, porque a gente teria que fazer uma introdução abordando novamente tudo que eu já abordei nessa série de Amor e Sexo, onde eu falei sobre todos os pontos que são importantes quando eu penso em relação sexual, né? Porque o sexo ele não deve ser algo automático, né? Aquela coisa como era mais antigamente, assim, certos casais, para certos casais, o sexo era algo mais para procriar, né? Aquela coisa, vamos lá, hoje é o dia de fazer sexo, que hoje é o dia da tua ovulação e tal, pronto, ia lá, tirava a roupa, e não é assim. Para o sexo ser prazeroso,
existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Começando com a atração visual, já falei sobre isso, o homem, a mulher, precisa ter essa coisa de olhar para o corpo, olhar o código Gestalt, né? Que fala aquela questão da simetria. Tem pessoas que vão se atrair por um parceiro com o olho mais fechadinho, outro com o olho mais aberto, outro vai gostar de um corpinho mais sarado, tem gente que gosta do corpinho com uma barriguinha. Isso aí, gosto não se discute, tá? Então, é importante entender que existe essa necessidade da atração visual, mas cada um tem a sua atração visual. Outra questão, o toque é extremamente importante, o toque. Quando o casal se toca, se abraça, se pega, aí depois disso o que vem? Vem toda a questão como é que a gente diz? As preliminares, né? O sexo oral, tudo isso vai fazendo com que vai despertando. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai falar aqui sobre um medicamento que melhora a ereção, mas a gente não pode, em hipótese alguma, depositar toda a expectativa da potência sexual masculina no remédio. Tem que haver todo esse resto, esse romantismo, essa sedução, né? Esse joguinho de conquista, o toque, a paixão, um beijo gostoso, um beijo com pegada. Tudo isso tem que haver para que a gente use um recurso medicamentoso somente se for necessário. E mesmo que for necessário, que tenha todo esse resto para que seja bom, para que o ato sexual seja realmente gostoso. Bom, mas havendo tudo isso, né, não deixando nada para trás, tendo toda essa sedução, esse romantismo, tudo isso que a gente já falou aqui, o homem, ele pode sim chegar em uma determinada idade. Eu estou falando muito de idade, né? Tem outras condições também que podem fazer com que o homem tenha disfunção erétil ainda precoce, mas vamos falar aqui, a causa mais comum é a idade, é a senescência. Então vai acontecer que o homem, em algum momento da sua vida, ele pode começar a ter, sim, uma disfunção erétil, tá? Aí a gente tem um problema no Brasil em relação a isso, que é a facilidade da compra desse tipo de remédio na farmácia sem nenhuma receita médica, sem prescrição médica, né? O papo de amigos aí, se bem que o homem não gosta muito de rodinha de amigos, o homem não gosta de contar que negou fogo, né? Mas se ele contar para o amigo, vai dizer, putz, rapaz, ontem saí lá com a minha esposa, com a minha namorada, não sei o quê, e aconteceu que a coisa não funcionou. Aí sempre vai ter alguém que vai dizer, rapaz, vai na farmácia, compra lá um Viagra, compra lá um Cialis, e sempre vai ter uma receitinha, aquela de bolo, né, que o amigo dá, aí a pessoa vai lá e ela pode se automedicar, né? Qual o problema disso? O problema é que existem diversos fatores que podem levar à disfunção erétil e recorrer como primeira escolha para um medicamento desses, às vezes pode não ser tão interessante. A gente vai falar aqui depois também sobre alguns fatores, mas enfim, estou até me antecipando, porque a ideia desse começo do vídeo é contar um pouco de como foi descoberto o Viagra. Por que o Viagra, que foi descoberto e patenteado pela Pfizer, a gente está falando aqui de 27 de março de 1998, foi quando nos Estados Unidos foi autorizada a venda, né? A gente está falando aí olha, vários anos atrás, então 1998, a Pfizer introduziu no mercado norte-americano o Viagra, né? 2 meses depois, ele já estava vendendo aqui no Brasil também, ou seja, muito rapidamente veio aqui no Brasil. O problema é que nos Estados Unidos você precisa de receita para comprar e, como eu disse, no Brasil não. Agora, quando ele foi introduzido no mercado, ele já foi introduzido com a proposta de melhora de disfunção erétil. Porém, não foi para isso que o Viagra foi inventado. A sildenafila, ou sildenafil, que é a substância, o nome do Viagra, estava sendo estudado para melhorar a performance de fluxo sanguíneo a nível de coração, ou seja, era um medicamento que estava sendo proposto, né, entrar no mercado para a especialidade da cardiologia, tá?
Vamos entender por quê. Antes de entender por quê, a gente vai ter que entender dois conceitos aqui, ó. Um deles, vasoconstrição e o outro termo, vasodilatação. Ó, o que significa vasoconstrição e vasodilatação? Vaso significa vaso, né? Uma artéria. Uma artéria é um vaso, tá? Constrição é fechamento do vaso. Dilatação é a abertura do vaso, tá? Então vamos botar aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó, vasoconstrição. Se eu fosse olhar, se eu for pegar aqui, ó, vamos pegar uma folhinha e vamos fazer de conta que isso aqui é uma artéria, ó. Vamos fazer uma artéria aqui, tá? Ó, aqui eu tenho uma artéria, tá? Um caninho. Então, se eu for desenhar, né? Se eu for desenhar aqui, ó, olhando assim, né? Ó como é que seria vasoconstrição, pequenininho. Vasodilatação, ó, grandão, tá? Agora vocês entenderam esse conceito, vamos entender o resto. Pensa comigo. Se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho mais sangue circulando. Se eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho menos sangue circulando, ok? Tá. Quando eu estou pensando em coração, coronárias e tal, que são as artérias do coração, eu preciso de alto fluxo sanguíneo, ou seja, muito sangue tem que estar passando pela artéria. Para ter muito sangue, o que eu preciso? Dilatação. Então o Viagra, ele veio para o mercado com a proposta de promover uma vasodilatação para melhorar aqui a capacidade de fluxo do coração. Era essa a proposta, tá? Só que quando começou a se estudar o Viagra, se percebeu que além de ter esse benefício cardíaco, também estava promovendo uma vasodilatação nas artérias, nos corpos cavernosos do pênis, na artéria que leva sangue ao corpo cavernoso do pênis, tá? Porque é o seguinte, quando a gente estuda o pênis, vamos tentar desenhar aqui um pênis, ó. Ó, aqui eu tenho um pênis flácido, né? Ó, flácido, tá? Ok, caidinho, ok? Bom, para ele ficar na posição ereta, isso que eu vou falar, eu acho bem óbvio, mas eu sei que às vezes para muita gente pode não ser. Olha aqui, ó. Para ele ficar ereto, o que eu preciso? Eu preciso encher o pênis de sangue, tá? O que faz o pênis ter ereção é a capacidade dele de reter sangue, de manter sangue lá dentro. E o que a gente conheceu agora como conceito básico? Que para ter mais sangue, eu tenho que ter uma vasodilatação, né? Eu tenho que dilatar o vaso para encher de sangue. Então, para ter uma boa ereção, o homem precisa ter uma boa capacidade de levar sangue para dentro das artérias penianas, tá? Aqui a gente já faz uma ressalva, tá? Quando eu falei de algumas condições que podem fazer o homem ter dificuldade de ereção, uma delas é que quando existe obesidade, quando existe inflamação, aquela pessoa inflamada, porque a alimentação dela é a base de comida que inflama, ela está com gordura visceral, ela tem resistência insulínica, tem uma glicose alta, hemoglobina glicada alta, ferritina em 900, proteína C reativa ultrassensível alta. Aquele paciente que é o quadro da inflamação, o que acontece? Ele começa a ter entupimento das artérias. E a gente muito ouve do entupimento da artéria do coração, das carótidas, só que facilmente também pode acontecer entupimento das artérias penianas e por isso que o sangue não está chegando lá. Então essa é uma causa muito comum nos tempos atuais de disfunção erétil, tá? Importante a gente falar sobre isso, porque quando você tem um paciente obeso que começa a apresentar disfunção erétil, você é obrigado a investigar as artérias desse paciente, submeter ele a um estudo hemodinâmico, ver como é que ele está, ok? Então esse é o primeiro passo, tá? Entender
como ocorre, então, essa chegada de sangue até o pênis. E é aí que vai entrar, então, a nossa historinha, falando aqui sobre bioquímica para entender o efeito do sildenafil, né? Vamos botar aqui, ó, sildenafil, tadalafil, ou a gente fala tadalafilá, sildenafilá, tá? Ó, aqui o Viagra, ele é aqui o sildenafila. Se eu não me engano, não sou bom em nome comercial, se eu não me engano, o Cialis é a tadalafila, tá? Então vamos entender a bioquímica por trás disso tudo. Primeiro a gente tem que entender aqui que o pênis, ele não é só composto por vasos, né? Aqui a gente vai ter a musculatura. Vou botar aqui, ó, músculo liso, cavernoso e com muita terminação nervosa. Eu encontro aqui no pênis muita terminação nervosa colinérgica. Ou seja, é a acetilcolina o neurotransmissor que vai ser responsável pela vasodilatação, ou seja, pelo relaxamento das artérias para a entrada do sangue. Como? A acetilcolina, ela vai se ligar em receptores nicotínicos. A gente tem aqui receptor nicotínico e muscarínico. Nós vamos falar aqui do receptor nicotínico. Receptor nicotínico. E quando a acetilcolina liga no receptor nicotínico, vai dar origem a uma cascata que vai liberar óxido nítrico. Óxido nítrico a gente escreve como NO. Então é o seguinte, a partir de hoje, quando você ouviu a palavra Cialis, Viagra, sildenafila, tadalafila, você tem que lembrar o quê? Óxido nítrico, tá? A função aqui do Viagra é manter, é preservar o óxido nítrico. Por quê? Porque óxido nítrico é vasodilatador, ok? Óxido nítrico é o que mantém o vaso dilatado, permitindo mais sangue dentro desse vaso. Então essa ligação aqui, ó, tá? Dos medicamentos para disfunção erétil, é a área de atuação, o foco, o alvo é sempre o óxido nítrico. Só que também a gente vai ter que entender aqui depois que a ereção, ela sempre tem que ser controlada, né? A ereção, ela é limitada. A pessoa que tem uma ereção que não, como é que eu vou explicar? Que passa do ponto, fica horas com ereção, isso tem um nome, chama priapismo, tá? Isso gera dor e isso é preocupante porque pode levar a uma isquemia, né? Pode levar a uma necrose, pode inclusive ter que amputar um pedaço do membro, né? Se nada for feito. Mas isso é difícil de acontecer porque, obviamente, quem passa por isso vai procurar uma assistência hospitalar. Depois eu explico como isso acontece. Então, assim, para que o paciente não sofra com uma ereção perpetuada, continuada, existe também um mecanismo de relaxamento, ou seja, quer dizer, de relaxamento não, de relaxamento do pênis, né? Mas através do quê? De uma vasoconstrição. O que eu falei aqui? A vasodilatação promoveu a ereção e eu também depois tenho que ter a vasoconstrição, porque vocês lembram que quando existe o fechamento do vaso, que é a vasoconstrição, o sangue então sai, né? Diminui o sangue dentro da artéria e com isso perde aquela capacidade de ereção. Se aqui eu tenho a acetilcolina atuando no receptor nicotínico para fazer a vasodilatação, a vasoconstrição é feita pela noradrenalina, que vai se ligar nos receptores adrenérgicos, tá? Adrenérgico. Eu tenho aqui os receptores beta-adrenérgicos, que são mais ligados à gordura, né? Quando eu quero emagrecer um paciente, eu atuo no receptor beta-adrenérgico. E nesse caso aqui são os alfa-adrenérgicos, tá? Os receptores alfa-adrenérgicos são o alvo da noradrenalina para poder fazer, então,
a vasoconstrição e, portanto, depois diminuir, né? A gente chama de fase de detumescência. Quando o pênis relaxa, é a fase de flacidez ou detumescência, tá? Então, tudo é pulsátil no universo, né? O pulmão expande e recolhe, o coração expande e recolhe, o pênis expande e recolhe. Tudo tem que ser expansão e recolhimento, tá? Então, aqui a gente já se familiarizou com alguns nomes, com algumas vias e também lembrando que eu posso ter a síntese de óxido nítrico através de duas vias. Vamos falar aqui, vamos escrever a via endotelial e a via neural, tá? Eu posso produzir, vamos pagar tudo. Eu posso produzir óxido nítrico através da óxido nítrico sintetase, que é enzima, tá? Enzima, óxido nítrico sintetase neural, endotelial. O que é endotélio? Endotélio é o tecido, né? Endotelial é o tecido onde eu vou ter a produção do óxido nítrico a partir da enzima óxido nítrico sintetase endotelial. Eu também posso ter a produção através do tecido neural. Essa daqui é menos importante para nós, a gente vai falar mais sobre a endotelial. Aqui eu vou ter que entender como estimular, então, esta enzima aqui, ó, esta enzima, óxido nítrico sintetase endotelial. Como que eu estimulo ela? Para entender esse estímulo, eu vou ter que desenhar aqui para vocês. Vamos imaginar então aqui, ó, que isso aqui é um pênis, ó, tá? Enorme aqui, tá? Por quê? Para poder desenhar células, ó. Aqui eu tenho células no pênis, ok? Então, olha aqui, ó. Como é que eu chamo aqui dentro da célula? Isso aqui a gente chama de espaço intracelular. Intracelular, dentro da célula, que é o citosol aqui, tá? Aqui fora eu tenho o espaço extracelular, tá? Tudo isso aqui é o espaço extracelular, ok? Intracelular. Bom, agora vamos desenhar uma célula grande aqui, ó, como se fosse a célulazinha. Desenhei maior. Por quê? Porque a célula tem núcleo, célula tem mitocôndria, célula tem complexo de Golgi e célula tem retículo endoplasmático, que é uma organela. Vamos desenhar aqui, ó, um retículo endoplasmático. Dentro do retículo endoplasmático, vamos fazer ele maior aqui, ó. Vamos fazer um retículo endoplasmático grande aqui. Dentro do retículo... Opa, não é escrever, é desenhar. Aqui eu tenho o retículo endoplasmático, eu tenho cálcio. Tenho cálcio, tá? Dentro da célula eu vou ter cálcio dentro do retículo. Todo retículo guarda cálcio, tá? E fora da célula, no meio extracelular, eu também tenho cálcio. Ó, cálcio, 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 tá? Ok? Cheio de cálcio. O cálcio é fundamental para estimular a óxido nítrico sintetase endotelial. Vamos entender como, tá? Aqui eu vou ter que falar de algumas proteínas. Primeiro, uma que chama inositol 3-fosfato. O que a inositol 3-fosfato faz? Ela tira o cálcio de dentro do retículo. Aquele cálcio que está dentro da célula fica localizado dentro do retículo. E a inositol 3-fosfato tira o cálcio de dentro do retículo e joga ele para dentro do citosol. O citosol é a água da célula, aquela água da célula, tá? Legal. Aí eu tenho outra célula que chama diacilglicerol. Olha que louco, né? O triacilglicerol é formador de triglicerídeo, né? Um triglicerídeo é formado por 3 ácidos graxos e 1 glicerol, né? Então, triacilglicerol, triglicerídeo. E o diacilglicerol? Diacilglicerol vai atuar aqui pegando este cálcio que está no meio extracelular, ou seja, que está fora da célula, e vai jogar para dentro da célula. Então agora, se a gente fosse apagar esse pênis aqui, vamos desenhar assim, ó, uma célula, tá? Lá no pênis, ó, lá no pênis. Aqui está a célula. Ó, então aqui fora eu tenho cálcio,
no meio extracelular. E aqui dentro, no retículo, eu tenho cálcio, ok? Então tem cálcio fora e cálcio dentro, mas o dentro está no retículo. Então, inositol 3-fosfato, joga o cálcio para cá. Diacilglicerol, joga o cálcio para cá, ok? E agora, este cálcio que está todo no citosol da célula, não tem mais cálcio fora, não tem mais cálcio no retículo, agora só tem cálcio no citosol. O cálcio vai se juntar à calmodulina, uma proteína calmodulina. E quando o cálcio se junta à calmodulina, essa junção vai estimular a óxido nítrico sintetase, ó, sempre que termina em ase é enzima, óxido nítrico sintetase endotelial, que é o que está aqui, ó, essa enzima. O que a enzima óxido nítrico sintetase endotelial fará? Ela vai pegar um aminoácido chamado L-arginina e vai transformar, ó, essa enzima vai transformar a L-arginina em óxido nítrico. Pronto, agora vocês acabaram de entender como funciona todo o mecanismo de ereção peniana, entendeu? Começa tudo com a translocação do cálcio para dentro do citosol, juntou com a calmodulina, essa junção estimula uma enzima óxido nítrico sintetase endotelial que vai transformar a arginina em óxido nítrico. Ponto. Só que tem um detalhe. O cálcio, ele serviu para isso. Só que o cálcio não é interessante continuar nessa reação. Por quê? Porque o cálcio, na verdade, a função dele é promover vasoconstrição. E vocês lembram que vasoconstrição é fechar o vaso, tirando o sangue e promovendo uma detumescência, uma flacidez do pênis. Então, olha que louco, o cálcio precisou aparecer na jogada porque sem ele não estimula essa enzima. Só que agora que isso aqui aconteceu, eu tenho que tirar o cálcio fora. Como é que isso vai acontecer? O óxido nítrico, que agora está em abundância, olha como o corpo é lindo, o próprio óxido nítrico, ele vai estimular um segundo mensageiro chamado GMP cíclico, guanosina monofosfato cíclica. A guanosina monofosfato cíclica, ela vai abrir canais de potássio, olha só, ela atua no abrindo o canal de potássio e fechando o canal de cálcio, jogando o cálcio novamente para dentro do retículo da célula. Agora o cálcio que estava aqui, né, que fica aqui em contato com a calmodulina, ele volta para dentro do retículo para não ficar atrapalhando essa reação. Ele veio, ele fez o papel dele, agora a guanosina monofosfato cíclica, GMP cíclico, tira o cálcio da jogada para manter essa ereção. E essa ereção vai ficar, vai acontecer, mas como eu falei, ela tem que ter um tempo limitado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, pronto, acabou com o pênis, né? Vai passar por uma isquemia, vai ter que amputar. Então o que acontece? O próprio corpo já tem um mecanismo para resolver isso, tá? Qual é o mecanismo? É quebrar essa ligação aqui, transformando a guanosina monofosfato cíclica em apenas guanosina monofosfato, que é o GMP, tá? No momento que eu tirei aqui a GMP cíclico e transformei em GMP, pronto, acabou então a manutenção aqui do cálcio no retículo, aí o cálcio, acabou essa reação está acontecendo, o óxido nítrico vai diminuir, o pênis vai relaxar, vai entrar em estado de flacidez. Quem faz a quebra aqui? Quem faz essa quebra aqui? Fosfodiesterase de fase 5.
fosfodiesterase de fase 5. Então, vamos entender a importância da fosfodiesterase. O que ela é aqui? Qual o papel dela? Olha só. Quando a fosfodiesterase de fase 5 entra na jogada, ela vai, então, quebrar aqui essa molécula de GMP cíclico em GMP. Quebrando essa molécula aqui, eu deixo de ter óxido nítrico. Meu óxido nítrico cai. Se o meu óxido nítrico cai, eu deixo de ter vasodilatação e passo a ter vasoconstrição. O sangue sai do pênis e eu entro em estado de flacidez. Entendeu? Então, essa fosfodiesterase, que é uma enzima, né, ASE, ela é interessante ao final da ereção. Tá, legal. Só que, e se eu tenho dificuldade para ereção e eu inibir ela já no início do ciclo, o que eu faço? Eu melhoro a minha ereção. Então agora vocês acabaram de entender onde atua o Viagra, o Cialis, né? A sildenafila, a tadalafila. Eles são inibidores da fosfodiesterase de classe 5. Pronto, ó que simples. Agora a gente entendeu. São medicamentos que vão inibir justamente a enzima que vai ajudar a degradar o óxido nítrico. Agora, se eu não tenho atuação dela, obviamente eu tenho mais óxido nítrico no sangue. Entenderam? E com isso eu promovo uma melhor vasodilatação. Bom, agora ficou fácil de entender como esses medicamentos funcionam, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre algumas partes importantes aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, é seguro? É a pergunta de todo mundo. Pode usar? Deus o livre. Esse canal no YouTube aqui está longe de ser um canal que tenta ensinar vocês a fazer automedicação. Aqui a ideia é explicar como funciona esse tipo de medicamento. Agora vocês aprenderam, tá? Vamos lá, vamos pensar em coisas importantes. Primeiro, a maioria das pessoas que tiver precocemente uma disfunção erétil vai ter essa disfunção erétil por quê? Porque tem alteração no metabolismo, como eu citei, obesidade, entupimento coronário, entupimento da artéria, situações que aumentam o risco cardiovascular. Aí vamos supor que esse indivíduo, que já está com ateroma, com as placas entupindo, esse indivíduo agora começou a ter disfunção erétil e ele não procura o seu cardiologista, o seu médico, seja lá quem for, e ele simplesmente vai na farmácia e resolve tomar um Viagra, um Cialis. O que vai acontecer? Com isso, ele vai ter uma capacidade maior de manter ereção e, portanto, talvez ele pratique um ato sexual mais agressivo, mais dinâmico, né? Ele bote mais empenho e a depender da posição que ele tiver, né? A gente sabe que a maior parte dos pacientes que tiveram problema, que infartaram no ato sexual, eram pacientes que estavam na posição em cima da parceira, né? Porque envolve uma força maior nos braços, né? Tem que fortalecer o braço aqui, um movimento de tronco, né? Movimento de vai e vem, é um exercício físico diferente de quem está, por exemplo, numa posição mais tranquila, mais confortável, está por baixo, né? Apenas recebendo o ato, ou seja, estou trazendo aqui todas as variáveis possíveis, né? Mostrando que, inclusive, a posição no ato sexual, se a pessoa for uma pessoa que já tiver uma certa limitação de aparelho cardiorrespiratório, até a posição pode fazer diferença. Mas, enfim, existem muitos casos já relatados de pessoas que fizeram a automedicação e acabaram infartando, né? Tendo um problema de isquemia, de entupimento durante o ato sexual. Então, por mais que esse tipo de medicamento tenha vindo para revolucionar a medicina, e revolucionou sim, por quê? Porque para o homem, principalmente para o homem, aquela questão primitiva, hormonal, o homem ele lida muito mal com a disfunção erétil, muito mal mesmo, tá? Trazendo inclusive quadros de depressão severa em pacientes que de uma hora para outra não conseguiram mais satisfazer a sua parceira, o seu parceiro, tá? Então isso
a gente sabe, a gente conhece. Então, assim, prolongar ainda mais os anos, né? Aumentar a idade em que o paciente continue tendo esse poder de satisfazer a parceira, e isso melhora muito a condição mental, né? Então, assim, a gente sabe que foi uma revolução para a medicina, é um medicamento muito importante, muito interessante, mas ele não deve, em hipótese alguma, ser utilizado por qualquer pessoa, qualquer indivíduo, simplesmente porque o vizinho toma e o vizinho disse que isso é maravilhoso. É importante passar por um médico cardiologista, entender como é que está o seu encanamento, as suas artérias, isso é fundamental. E um alerta muito importante também é o seguinte, existem medicamentos que diminuem a função, vamos falar assim, a capacidade de ereção do homem, tá? Principalmente os antidepressivos, os remédios ansiolíticos, esses remédios vendidos tarja preta, né, para tratamento de depressão, eles diminuem a capacidade de tirar o libido do homem. Então, aqui existe um problema também já conhecido, que é jovens. Eu citei o exemplo de jovens que podem estar tomando ansiolítico, mas não só esses, jovens que por algum motivo, seja lá o que for, tiver uma dificuldade de manter a ereção, às vezes até a crise de ansiedade, né? O jovem ansioso, ele tem ejaculação precoce, e a gente sabe que o uso desses medicamentos aqui, Viagra, Cialis, retarda um pouco também a ejaculação. Então, por qualquer razão que seja que um jovem possa começar a usar precocemente esse tipo de medicamento, já é conhecido também o que a gente chama de dependência psicológica, que é aquela questão de que, a partir daquele momento que o jovem percebe que ele tem uma melhor performance sexual com esse remédio, ele não consegue mais largar esse remédio, porque quando ele não toma, ele fica pensando assim, ai meu Deus do céu, será que hoje vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E quando ele entra nessa cobrança e pressão, aí sim é que não acontece, porque se não tiver com a cabeça boa, o ato sexual não acontece, a ereção não acontece. Assim como a gente sabe que o próprio fator estresse também, né? O estresse é uma condição limitante hoje, principalmente para o homem, para ter capacidade de ter uma boa ereção, de ter desejo, de ter vontade, de ter libido, né? Então são todos os fatores que a gente tem que comentar nesse vídeo. A ideia aqui, obviamente, era trazer a bioquímica, a farmacologia por trás desse tipo de medicamento, mas eu sou obrigado a abordar tudo isso, né, que às vezes não é falado, né? Então, a mensagem que fica aí em relação ao uso, né, desse tipo de fármaco é o seguinte, ele sempre tem que ser a última opção de todas. Mas não é ele, tá? É qualquer remédio. Qualquer remédio tem que ser a última opção. Sempre, primordialmente, rever todos os hábitos, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui, rever a composição corporal, a pessoa está obesa, a gente sabe que o obeso tem menos facilidade de ter uma ereção, então assim, olhar a cabeça, ver o psicólogo, sabe? Tem que esgotar todas as possibilidades, aí sim, pronto, esgotou tudo, realmente não é nenhum outro problema secundário, é só porque a pessoa está numa certa idade, não está conseguindo ter a promoção, né, da dilatação através do óxido nítrico, então tá, beleza, passa no cardiologista, avalia se é possível, começa sempre com doses mais baixas, né? Nunca começar com doses altas, e aí vai vendo qual é a melhor dose efetiva, ou seja, qual a melhor dose que traz lá a satisfação, que traz o resultado que era esperado. Entenderam? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, principalmente se você tiver lá aquele familiar que você sabe que está abusando do azulzinho e ele não passou por nenhum profissional, não passou por nenhum cardiologista, está fazendo uso por conta própria, isso realmente é perigoso. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.
Música